A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde. Estamos chegando com o programa Caminho de Paz. Nesta semana, refletindo a respeito da beleza da graça de Deus. A graça que nos traz vida, que nos justifica, que nos perdoa. Nós temos meditado a respeito da parábola do credor incompassivo, quando o rei chamou seus servos para o ajuste de contas. E eis que comparece um servo endividado, não possuía recursos para quitar a dívida, suplicou ao rei, e o rei, embora justo, mas também bondoso, perdoou aquela dívida. É a graça de Deus mediante Jesus proporcionando perdão a nós pecadores que humildemente buscamos, arrependidos cremos. Mas eis que aquele servo, saindo da presença do rei, encontrou alguém que lhe devia uma quantia irrisória e foi implacável com este devedor. Não agiu de maneira digna da graça e da bênção de Deus. No programa de hoje, nós veremos qual foi a reação e o trato do rei para com aquele servo ingrato. Nós veremos o trato de Deus para com aqueles que afirmam crer, mas são duros, são cruéis, não perdoam, não têm misericórdia e nem bondade. Daqui a pouco nós retornaremos com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 31 a 34. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer.
a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, Bate o coração, de minha boca salta uma voz como expressão, expressão de louvor. dentro do meu peito bate forte, forte um coração, Bate o coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Leiamos na palavra de Deus, Evangelho de Mateus 18, versículos 31 a 34. Nos diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe o servo: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui nós temos o trato que o rei ofereceu àquele servo ingrato, incompreensivo, aquele servo que não soube perdoar ao seu conservo, que não agiu de maneira digna diante do rei. Aqui nós temos o retrato da maneira como Deus vê aqueles que afirmam crer nele, que afirmam crer em Jesus, mas que não se relacionam de uma maneira misericordiosa, de uma maneira bondosa, que não têm compaixão, que não sabem perdoar. Primeiramente, o que nós observamos aqui é que houve uma repreensão forte por parte do rei àquele servo. É a repreensão de Deus àqueles que são ingratos, que não sabem perdoar, que não vivem de maneira digna da graça de Deus. Veja a repreensão: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Portanto, Deus repreende aqueles que não vivem de uma maneira digna da sua graça. Deus diz: você é um servo malvado. Não devia você perdoar o seu semelhante, como eu fiz com você por meio de Jesus? Eu propus perdoar a sua dívida, que era uma dívida enorme, incomparável diante da dívida do semelhante para com você. Eu propus te perdoar, mas agora você endurece o seu coração dizendo que não perdoa, não mostra misericórdia, não mostra compaixão. Há muitas pessoas, infelizmente, que agem exatamente como o servo desta parábola.
levantam as mãos e dizem que creem em Jesus, que creem no perdão de Deus, mas são implacáveis para com o semelhante. Guardam rancor, mágoa, ódio no coração, não querem perdoar, se acham tão corretas, tão justas, tão direitas, que não podem oferecer o perdão. Tais pessoas não estão agindo de maneira digna diante de Deus, e a palavra de Deus está dizendo que tais pessoas são malditas, porque não estão perdoando depois de afirmarem que creem no perdão de Deus. Mas além da repreensão, nós temos aqui uma punição procedente de Deus a tais pessoas. No verso 34 diz: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Bom, se você não oferece bondade, misericórdia, perdão, você não é digno do perdão de Deus. Portanto, permanece a sua dívida diante de Deus. Isto significa que tal pessoa não se arrependeu verdadeiramente diante do Senhor. Tal pessoa permanece com a sua dívida e naturalmente sofrerá as consequências pela sua dívida diante de Deus. Precisamos refletir da maneira de vivermos, porque a maneira que nós vivemos é que determina a qualidade da nossa fé. Se a nossa fé é uma fé genuína, nós vamos refletir esta fé nos vários relacionamentos. Portanto, se esta fé é falsa, ela acaba refletindo também nos relacionamentos. Aqueles que afirmam serem perdoados por Deus, crerem em Jesus, que andem de maneira digna deste chamado, de maneira digna da graça de Deus, de maneira digna desta fé. Que Deus assim nos ajude. Na Colorsom, além da tradicional prestação de serviços em toda a linha de eletrônicos, agora você conta também com uma bem montada loja de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e acessórios, onde você encontra o que há de melhor para o seu entretenimento e lazer. Desenvolvemos projetos de sonorização para igrejas, empresas e residências. Faça-nos uma visita. Colorsom, Avenida Guilherme Ferreira, 1050, ao lado do Banco do Brasil. Colorsom. Coloquemos diante de Deus em oração as nossas vidas, especialmente pedindo ao Senhor que nos dê corações dirigidos, cheios do Espírito Santo, para que a nossa fé possa se manifestar no nosso viver diário, sermos conduzidos pela bondade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Quantas pessoas afirmam crer, mas são pessoas duras, que não perdoam, que guardam rancor, cheias de razão. Mas qual razão temos? Se o Senhor nos tratou com graça e misericórdia, perdoando quando nós não podíamos pagar a nossa dívida. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora as famílias. Se há nos relacionamentos familiares a falta de perdão, tenha misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor toque em cada coração, em cada alma, que haja arrependimento, que haja reconciliação, que haja paz, que haja a presença do Senhor. É em nome de teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Estamos chegando ao fim do programa Caminho de Paz. Que a graça e o poder de Deus seja sobre a sua vida a dirigir e a inclinar o seu coração para o que é bom, para a gratidão e para o amor de Deus. Que Deus o abençoe.